Vamos esperar que as pessoas se vão juntando aqui para começar a falar desta temática do suporte dos florais no retorno à escola ou no início da escola, não é? Porque muitas crianças e bebés estão a iniciar, os mais crescidinhos ainda vão daqui a uns dias, penso eu. Agora estou um pouco... Boa noite, Paulo. Estou aqui um pouco fora do calendário escolar, mas penso que as aulas dos mais crescidinhos vão começar daqui a uns dias. Muitos dos mais pequenos já entraram na creche ou no infantário, ou isso tudo. Se calhar quase toda a gente sabe, pelo menos aqueles que me seguem aqui na página, não é? Que eu fui professora muitos anos e portanto, esta época eu conheço-a bem, tanto de um lado como do outro, tanto como professora como mãe, não é? Então, foram 27 anos a dar aulas e como mãe já vai um bocadinho mais que isso. Então, sei bem o quanto estressante e desafiante é esta época do ano para todos. Para as crianças, para os pais, para os professores, para todos de uma forma em geral. Então, portanto, os mais pequeninos muitos vão pela primeira vez para a escola ou para a AMA, ou é um momento em que o regresso ao trabalho dos pais implica que muitos deles tenham que ser entregues ou deixados ou na instituição escola ou com outras pessoas, não é? Quero já deixar aqui bem claro que, apesar de eu ter sido professora há muitos anos, eu não me revejo no sistema escolar desde já há algum tempo e muito menos agora, portanto. E isto é importante porque há muitos pais que me procuram precisamente para ajudar com os florais, pelos desafios que as crianças passam nesta fase. A maior parte das crianças neste momento não quer ir à escola, ou seja, alguns querem ir à escola ou gostam de ir à escola pelo intervalo, por estarem com os colegas. E às vezes têm saudade disso neste momento, não é? Só que o intervalo é muito curtinho, é muito pouco tempo. Mas a escola em si, as aprendizagens, o estar com o professor ou com os professores, a maior parte deles não é algo que eles gostem e não é algo onde eles se sintam bem. E eu tenho desenvolvido todo o meu trabalho nesta vertente precisamente porque eu conheço bem o contexto escolar, eu conheço bem as situações, os desafios pelos quais as crianças passam e também o lado dos pais, não é? Então, são muitos anos a lidar com estas duplas, digamos assim, ora de um lado, ora do outro, mas sempre entendi bem esta temática. Ok. Pois, 3 horas de intervalo, não é? O tempo de intervalo é muitíssimo pouco. Eles passam muitas horas sentados e pronto. Quem tem filhos que já estão naquela fase das aprendizagens mais cognitivas, mais escolares, sabem bem o que é que isso significa, não é? Então, esta altura, como eu estava a dizer, é sempre muito carregada de emoções. Tem a ver com as emoções da experiência que as crianças levam
do ano anterior ou dos anos anteriores. Tem a ver com as emoções que, sem querer, os pais também passam, não é? Porque há pais que ficam mais ansiosos do que outros, com medo, com muitas expectativas, e tudo isto reverbera na criança. Por um lado, há a excitação do iniciar, dos materiais, etc. Por outro lado, há toda esta incerteza e o lado emocional muito exacerbado, não é? Então, os mais pequeninos, bebés e os outros que estão no infantário passam também por outro tipo de situações que têm a ver com a separação da mãe, dos pais, não é? E então essa temática também é preciso ser vista e ser olhada. Eu vou aqui por um campo para além das emoções, porque também é a forma como eu trabalho, que tem a ver também com outras questões. Estamos aqui perante crianças hoje em dia que são extremamente sensíveis, todas elas. Então, todo o campo delas é sensível, extremamente sensível a tudo o que se passa à sua volta. Quer seja o emocional daqueles que lhes estão perto, quer seja tanto dos pais como dos colegas, como da professora, como de todos os adultos que os rodeiam, e não só, as outras crianças também. Um campo muito sensível, no qual eles acabam por absorver as emoções de todos, dos coleguinhas, da professora, dos pais, etc. E nós muitas vezes esquecemos-nos desta parte, deste lado. Hoje em dia estamos a lidar com crianças que sentem o que os pais estão a sentir, o que a mãe está a sentir, o que os pais estão a pensar, tudo aquilo que se passou com os pais. Uma questão também que vem muito é o que é que os pais, quando criança e também na sua fase escolar, o que é que eles vivenciaram como experiência também na escola, porque tudo isso é também trazido ao de cima, não é? De uma forma muitas vezes inconsciente, mas que os nossos filhos acabam por nos mostrar, ao fim e ao cabo, os nossos traumas também de escola, porque eu fiquei a perceber há uns anos que todos nós praticamente trazemos traumas de escola. E eu fui-me apercebendo isso quando eu dava aulas, porque houve situações tão traumáticas na minha vida escolar enquanto aluna que eu tinha isso como referência enquanto professora, que era não repetir e não ser da forma como muitos dos meus professores eram. Então, eu tinha a referência de fazer precisamente o contrário, o oposto daquilo que eles fizeram. Claro que eu fui aluna há muitos anos atrás, não é? Mas tinha essa questão. E fui-me apercebendo, e do contacto que eu tenho com os adultos também, nós trazemos muitos traumas escolares, muitos traumas da escola. E esses traumas, eles acabam por ser... os nossos filhos acabam por projetar também a nossa vivência escolar na época. E, por outro lado, nós criamos muitas expectativas em relação também àquilo que nós esperamos que os nossos filhos correspondam enquanto alunos. Então,
filhos de professores, coitados, sofrem imenso porque os pais, ou no caso professores, gostam sempre que eles correspondam às expectativas que se colocam. Mas isto acontece de uma forma geral com toda a gente. É muito frequente nós compararmos o filho, o coleguinha, o amigo já é capaz de fazer isto é em todas as idades e o meu ainda não. Ou em termos do comportamento, que o coleguinha porta-se melhor do que o meu, ou que o filho do amigo já faz isto, já fala, o meu ainda não fala, já anda e o meu ainda não anda. Essas comparações muitas vezes vêm também através das professoras e gera-se aqui um campo que muitas vezes é muito perturbador e nós acabamos por olhar para o nosso filho, para a criança, não como ela é na realidade, com as suas características individuais, mas sempre em termos de comparação e de expectativas que lhe estamos a colocar. E isto gera muito stress, muita desilusão e para a criança também é péssimo, não é? Então, voltando um bocadinho, estava a falar das características destas crianças agora, não é? Desde 2010, mais ou menos, têm estado a vir crianças que agora, em 2010, agora já são adultos, jovens adultos, não é? Mas neste momento ainda mais, têm estado a nascer e a vir crianças com características muito diferentes daquilo que nós éramos, são completamente diferentes a vários níveis. Nós olhamos fisicamente, não vemos muitas diferenças, não é? Mas emocionalmente, espiritualmente, as diferenças são enormes. As crianças hoje vêm muito mais sensíveis e este é um ponto fundamental. Porque enquanto nós não começarmos a olhar para a questão, inserirmos a questão da espiritualidade na educação, quer seja da escola, quer seja dos pais, nós nunca vamos conseguir ajudá-los e apoiá-los da forma que eles neste momento necessitam. Estas crianças vêm todas diferentes, portanto, todas as tabelas que existem do desenvolvimento a vários níveis, esqueçam. Elas não funcionam mais porque eles têm desenvolvimentos diferentes. Uns vêm muito desenvolvidos numa área, outros vêm menos desenvolvidos nessa área, mas vêm mais desenvolvidos noutra área. As crianças algumas estão a começar a falar bem mais tarde, outras estão a falar muito cedo. Algumas começam a andar cedo, outras começam a andar muito mais tarde. Umas aprendem umas coisas rapidamente, as outras mais dificilmente as mesmas coisas. Umas têm características mais de relação interpessoal. Os outros têm mais dificuldade nessa matéria, não querendo muitas vezes interagir com os colegas, com os coleguinhas da sala, etc. A quantidade de mães que com crianças com 2 anos e meio, 3 anos, são convidadas pela escola a irem com os filhos, a serem observados, para fazerem relatórios, porque não interage com o colega ou porque ainda não fala o que deveria falar. Tudo isto nós temos que mudar.
é assim, cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu desenvolvimento muito específico e muito particular. Esqueçamos as tabelas, esqueçamos as comparações, as medições. Vamos olhar para cada um como ele é, sem expectativas também.